Tarcísio tem uma reeleição praticamente certa aqui no estado de São Paulo como governador e poderia ir, depois de 4 anos, se candidatar à presidência da República. Por outro lado, dizem aí alguns especialistas, marqueteiros políticos, enfim, cientistas políticos, que o cavalo passa selado uma vez. E, normalmente, um segundo mandato provoca mais desgaste do que um primeiro. Então, o momento de saída seria esse, embora surgiria a oportunidade 4 anos depois. Foi esse o raciocínio que levou o José Serra, e aí não deu certo, a não embarcar num segundo mandato certo de governador e tentar ir atrás do seu sonho. Você acha que uma reeleição para o Tarcísio, esperar o momento posterior, do ponto de vista político, é mais oportuno? Ou, se surgirem as condições, ele deve aproveitar o cavalo selado e disputar agora a presidência? Não, o Tarcísio está esperando o Bolsonaro falar. Tarcísio, sai candidato à presidência da República, né? Ele não vai tomar essa decisão, em hipótese alguma, sem o Bolsonaro. Então, quem vai escolher o futuro do estado de São Paulo, né, quem vai ser o governador nos próximos 4 anos, vai ser o Bolsonaro também, né? Se o Bolsonaro quiser que o Tarcísio saia candidato ao governo do estado de São Paulo, o Tarcísio vai obedecer e vai sair. Se o Bolsonaro quiser que o Tarcísio saia candidato à presidência da República, o Tarcísio vai obedecer e vai seguir. Agora, se os brasileiros quiserem um presidente cordeirinho, aí é com vocês que vão decidir, né? Eu quero que o candidato à presidência da República, o próximo presidente, rompa com essa inércia institucional que tem no Brasil, tenha projetos inovadores, estruturantes para o Brasil, consiga, de fato, se colocar contra as duas forças antagônicas e atrasadas do Brasil, que é o bolsonarismo e o lulismo, o petismo, né? Eu quero que o presidente da República seja muito mais do que vocês querem colocar aqui. Eu não quero que seja obediente e seja cordeirinho do sistema e de ex-presidente da República, não. Agora, Ricardo Rous, imaginando que Tarcísio de Freitas acabe, até por ser a opção aí mais forte, mais viável, convencendo Jair Bolsonaro e sendo candidato à presidência da República. Como é que ficaria o cenário aqui no estado de São Paulo? Que o Márcio França já manifestou interesse em sair candidato, o Alckmin pode ser vice do Lula ou sair novamente a governador. Ele está com 27%, ele perderia fácil para o Tarcísio, mas sem o Tarcísio talvez ele se animasse. Como é que fica o campo da direita aqui? Gilberto Kassab, como é que se montaria esse xadrez no estado de São Paulo para o governo? Rapaz, só para complementar, eu prefiro um presidente cordeirinho do que ladrão. Mas, no estado de São Paulo, é importante a gente dizer que vai embaralhar muito se de fato Tarcísio for candidato à presidência. E aí, na fala que você falou com o Diego ali, colocou. Não, eu só falei que eu prefiro tem muito ladrão por aí. Eu prefiro um cordeiro do que um ladrão. Não dá para ter a terceira força, nem cordeiro nem ladrão? Dá, tomara que tenha. Vai ser inviável ela aparecer, mas tomara que tenha. Ricardo Rous está com a palavra e ele diz que quer um candidato que seja honesto, que tenha uma vida pautada. E ele está falando isso. Mínimo. Bom, não sei se no Brasil isso é mínimo ou se é virtude. Todos os políticos são. Vamos lá, eu quero ouvir... Tem político. Eu perguntei se todos são. Claro que não. Então, pronto, acabou. Então, tem muito honesto. Eu prefiro um honesto do que um ladrão. Ricardo Rous está com a palavra e o Felipe Monteiro vai aguardar ele terminar de falar. Vamos lá, eu acho que se o Tarcísio de fato for candidato a governador, e eu acho que a presidente, então não for a reeleição para governador, e for candidato a presidente da República, aí nós vamos embaralhar bastante aqui. Tem o Kassab, que é um nome forte, você tem o Alckmin, que pode querer voltar, mas o PSB agora, o novo presidente, já disse que quer Alckmin na vice, caso o Lula seja candidato à reeleição. Você pode ter algum secretário daqui, talvez o Derrite, talvez um outro secretário, pode ter uma mudança no processo, pode ser que o próprio Eduardo Bolsonaro venha e se candidate. Tem muitas variáveis, porque hoje o nome forte é o do Tarcísio. Tarcísio tem uma reeleição muito acertada e muito certa aqui em São Paulo. Dificilmente se tomaria do Tarcísio o cargo de governador. Mas se ele for a presidente da República, abre uma frente muito ampla aqui e aí fica uma eleição bem indefinida. Ô, Ana Beatriz Rich, dizem, por tudo que está acontecendo no país, que em 2026 a eleição para o Senado será mais polêmica e despertará mais atenção do que a própria eleição para governador. Porque o governador, ele era um gestor do seu estado.
e mais ou menos ele tem pouca mobilidade de ação. Claro que o bom governador se movimenta melhor do que o mau governador. Mas o Senado terá uma participação decisiva, já que o Congresso Nacional demonstrou um grande poder sobre o Executivo. Como é que você vê os principais nomes, em geral, no Brasil, para o Senado? Já ouvi Derrite, já ouvi Eduardo Bolsonaro, Fernando Haddad também foi dito o nome dele, enfim. Como é que está esse xadrez aqui na eleição? Ainda não saiu nenhuma pesquisa com relação a isso, mas como estão falando de pesquisa para presidente, e vamos falar, já abrir um pouco o campo, o espectro e especular um pouquinho, faz parte do debate também. Capês, em primeiro lugar, é que eu não concordo que a eleição do Senado vá chamar mais atenção do que uma eleição para governador, por exemplo. É muito, muito, muito improvável, porque sempre que a gente tem eleições para o Executivo, elas acabam sendo a protagonista, né? Por quê? Porque é a pessoa que está dando a cara a tapa mais do que um senador ou do que um deputado, porque ele não governa sozinho, ele não é um líder como é o governador, como é o presidente, como é o prefeito. Então eu acho muito improvável que isso aconteça. De todo modo, com relação às candidaturas e às hipóteses que a gente poderia traçar, eu acho que assim, tem muita gente querendo um lugar ao sol. Tem muita gente que está sem saber exatamente para onde ir, qual a maneira que vai seguir. E eu acho que o Senado acaba sendo uma menina dos olhos. Primeiro, por conta da duração do mandato. E segundo, porque é um cargo imponente, mas é um cargo que não te coloca tanto na cara ao tapa ali, como eu mencionei. Então, eu acho que, assim, não sei se Fernando Haddad, depois de todo o desgaste que ele vem tendo como ministro da Fazenda, se ele não vai querer dar uma pausa na política. Acho possível. Ele está visivelmente desgastado. Já o secretário Derrite, eu acho que pode ser um forte candidato e seria facilmente eleito, imagino eu, porque é uma pessoa que tem muito a simpatia da população, embora parte dela critique toda a questão de violência policial, tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, mas ele é uma pessoa que, diante da situação de segurança pública como um todo, ele acaba se saindo como um herói, né? Mas não sei, Capês, eu acho que está muito longe para a gente divagar sobre isso. Agora, o Diego Tavares, as pesquisas mostram que o tema da segurança pública será um tema dominante. E elas mostram também que uma parte do desgaste do governo federal está ligada à segurança pública, embora as pessoas saibam que a tarefa principal é dos estados. Mas como as organizações criminosas estão tomando conta do país, faturando mais de quase 300 bilhões de reais por ano em atividades ilícitas, essa pauta acaba gerando um desgaste generalizado. Eu pergunto a você, que candidatos poderiam apresentar alternativas de segurança pública? Não estou me referindo só a um secretário da segurança pública ou outro. Em todo o país, um espectro é muito grande. Alternativas para lidar com o crime organizado de uma maneira, eu diria, eficiente. Que não adianta também subir morro metralhando de helicóptero. O governador Sérgio Cabral foi o zero e vezeiro a adotar essa prática e o crime organizado só cresceu nos morros cariocas. Como enfrentar o sistema de força-tarefa, o crime organizado e como é que essa pauta pode influenciar nas próximas eleições? Capês, eu acho que o perfil de candidato que pode aproveitar melhor a pauta da segurança pública, que inclusive eu tenho uma aposta muito polêmica para até o ano que vem. Eu acho que a segurança pública não vai ser o principal tema do debate, mas sim o preço dos alimentos, que está cada vez maior na prateleira. Eu acho que atinge mais diretamente a grande massa de eleitores brasileiros. Mas na segurança pública, eu acho que um gestor que demonstre eficiência no combate à criminalidade organizada de fato e que tenha empenhado nesse combate soluções mais tecnológicas do que aquilo que você colocou aqui muito bem, do que esse combate de chão, de trocar tiro, esse combate
mais midiático. E nesse ponto, ressalto mais uma vez, ninguém tem feito um trabalho na segurança pública no Brasil como o governador Tarcísio de Freitas, que inclusive agora tem uma grande entrega junto com o prefeito Ricardo Nunes, que foi o grande feito de dissipar a região aqui do centro de São Paulo, que é a Cracolândia, um lugar onde o crime organizado tinha uma atuação muito latente com redes de hotéis, redes de restaurante e também o próprio comércio de drogas ali para o pessoal, os usuários que ficavam ali em situação de zumbificação no centro da cidade. Então o Tarcísio e o Guilherme Derrite, que também, como a Ana disse muito bem aqui, é um grande quadro para um cargo no Senado para essas próximas eleições, eu acho que são um perfil de candidato que nessa pauta conseguem... Um tema que você gosta muito, você sempre fala, e eu vi hoje, eu acho, se não me engano, o governador Zema falou disso no Pânico, e eu vi o Eduardo Bolsonaro também falando. O Bukele, lá em El Salvador, o que você acha dessa estratégia? Nós teríamos aqui sérios entraves constitucionais para fazer isso, mas o fato é que parece que 90% da população de El Salvador está aprovando o combate que ele está fazendo à criminalidade. Ele fez alguma coisa diferente, pelo menos, né? É melhor do que ver crianças aí serem mortas ou mulheres estupradas. Qual a sua avaliação sobre isso, você que é um fã do Bukele? Olha, Capês, eu não sou fã de político nenhum, mas antes que o Felipe Monteiro aqui suba na mesa e pule aqui no meu lugar para me pegar pelo pescoço, eu reconheço que El Salvador tem alguns problemas em relação aos direitos fundamentais. Mas o fato é que alguma coisa de muito interessante na segurança pública aconteceu lá. Você não consegue transformar um país, daquele que é o país mais inseguro do mundo, no país mais seguro das Américas, sem fazer nada, sem tomar uma medida efetiva. E eu acho que o grande ponto que deveria ser estudado pelo restante do mundo, principalmente pelos países que têm problemas latentes de segurança pública, é a diferenciação que o Bukele fez em relação à criminalidade comum das gangues, do crime organizado. Porque aqui no Brasil nós colocamos sob o manto do Estado Democrático de Direito as mesmas garantias fundamentais, tanto para aquela pessoa que comete um furto ou um roubo num mercadinho, quanto a pessoa que fez do crime profissão de fé, ingressando numa facção criminosa. Facções criminosas que têm, inclusive, vilipendiado o Estado Democrático de Direito, estabelecendo territórios paralelos em algumas das principais capitais, principais cidades do nosso país. Nós precisamos fazer essa diferenciação para que a nossa justiça trate diferente a pessoa que é membro de uma organização criminosa, novamente, que fez do crime a sua profissão, aquela pessoa que você dificilmente vai conseguir ressocializar, recuperar, inseri-la de volta na sociedade, do criminoso comum. Eu acho que esse é o ponto no qual o presidente Bukele acertou mais com a construção de um grande presídio para abrigar somente o crime organizado, e acho que é o que sim, o Brasil deveria fazer. O presidente Milei na Argentina já tem tentado uma experiência semelhante e já está colhendo resultados disso, enfim, dos nossos irmãos aqui. Talvez o Brasil poderia, ao menos, deixar de lado um pouco a crítica meramente ideológica e estudar El Salvador para saber, no mínimo, o que está acontecendo por lá. E aí, estão gostando da polêmica? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com Donald Trump, o rei da polêmica no mundo. Já já. Absurdo, sério.